Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e a nossa aula é sobre sistema respiratório. Observe então a nossa pergunta inicial. Qual a importância da respiração na vida dos seres vivos? Esse processo tão importante para todos os seres vivos, para todos os animais e também para os vegetais, tem um objetivo principal, que é transformar toda a matéria orgânica, os carboidratos, em presença do oxigênio, em energia utilizada pela própria célula, energia química, que é o ATP. Lembra do ATP? A sigla ATP significa adenosina trifosfato. Essa energia que tem tantas calorias que serão importantes e utilizadas pelos seres vivos para o seu funcionamento e para o seu desenvolvimento. Agora, onde ocorre a respiração? Cada ser vivo, de acordo com o seu tipo de vida, apresenta um sistema respiratório. E é esse sistema respiratório que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Observe então agora alguns tipos de sistema respiratório. Tipos de respiração e os grupos animais. Então nós temos a primeira respiração aí, a respiração cutânea, que está presente nos anelídeos terrestres, minhoca, por exemplo, e também nos anfíbios adultos. Então o sapo tem respiração cutânea. A minhoca e o sapo apresentam então uma pele úmida que permite esse tipo de respiração. Respiração branquial, nós vamos encontrar nos anelídeos aquáticos, nos crustáceos, nos peixes e nas larvas e anfíbios. Então nós temos girino, por exemplo, larva do anfíbio, que respira através das brânquias, durante a sua fase aquática. Respiração traqueal aparece nos insetos. E em seguida nós vamos encontrar filotraqueal, que é um tipo de respiração traqueal ramificada, que nós temos nos aracnídeos, por exemplo, as aranhas e os escorpiões. E a pulmonar, nós vamos encontrar nos moluscos terrestres, no caracol, nos anfíbios, nos répteis, nas aves e também nos mamíferos. Então, como nós acabamos de observar, de acordo com o tipo de vida do animal, ele apresenta um sistema próprio, adequado, que é o sistema respiratório para realizar as suas trocas gasosas. Então nós vamos começar com um exemplo assim bem simples, que é o exemplo das minhocas, onde nós temos uma respiração cutânea. Observem a figura onde nós vamos mostrar o tipo de respiração da minhoca. Então nós temos aí a minhoquinha e em detalhe a pele da minhoca, uma parte do corpo da minhoca também. Então observem, nós temos uma cutícula, a cutícula da minhoca é sempre úmida, permitindo então a entrada do oxigênio. Esse gás, através da difusão, ele acaba passando pela epiderme, pelo tecido muscular, atinge o capilar, que é o vaso sanguíneo, e é levado então para todas as células do animal. Ao mesmo tempo que você tem a entrada do oxigênio, nós temos também a saída do gás carbônico, do dióxido de carbono, seguindo o mesmo trajeto. Percebam que, assim como o oxigênio entra por difusão, essa diferença de concentração entre o meio ambiente e o corpo do animal, o gás carbônico também sai, de onde ele está mais concentrado para o meio ambiente. Então, com isso, nós temos as trocas gasosas realizadas aí através da epiderme do animal. Uma outra respiração importante é que aparece nos animais aquáticos. Então, nós estamos representando aí os animais aquáticos, o peixe. Então, percebam aí o detalhe no corpo dos peixes, que são as brânquias. As brânquias são esses filamentos que ampliam, que aumentam a superfície de contato com a água, como vocês estão observando. E as brânquias, elas apresentam vasos sanguíneos que se ramificam e que permitem a passagem do oxigênio para as células do animal. Assim também como esse vaso sanguíneo, recolhe o gás carbônico, o dióxido de carbono, e manda para fora do corpo do animal. Percebam que essa troca é uma troca que ocorre através da água. Então, a água entrando em contato com o vaso sanguíneo é que vai permitir a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico no corpo do animal. Respiração traqueal aparece aí nos insetos.
corpo dos insetos, detalhe a presença aí da traqueia. Então nós vamos encontrar aí a entrada do oxigênio através do espiráculo, que é a abertura que nós temos no corpo do animal, passando pela traqueia e sendo levada por esses ramos traqueais. Parece uma árvore, né? Esses ramos traqueais aí da árvore responsável pela respiração nesses animais. E percebam que esse ramo vai levar diretamente o oxigênio até a célula, os tecidos e as suas células. Assim como também os tecidos vão recolher o gás carbônico e vão trazer o gás carbônico até o ramo traqueal, por onde sairá através do espiráculo. Observe que nesse animal eu não falei do sangue. Assim como a minhoca, o capilar, ele carregava o oxigênio até a célula, assim também como no peixe nós tínhamos também os ramos capilares levando o oxigênio até a célula, nos insetos isso não vai acontecer. Guardem isso que é importante. Nos insetos, o sistema respiratório, ele leva o oxigênio até a célula, até os tecidos, sem a presença da corrente sanguínea, sem a presença do sangue, tá certo? Agora, vamos continuar com os nossos próximos tipos aí de respiração. Temos aí então os pulmões das aves e dos mamíferos. Não podemos esquecer que esses animais são homeotérmicos. O que significa isso? São os animais que apresentam a temperatura corpórea constante e, por causa disso, necessitam de muita energia, necessitam de calor. Esses animais têm um metabolismo muito elevado. A respiração nas aves e nos mamíferos, elas necessitam de um órgão bem desenvolvido, ramificado, como os pulmões que vocês estão observando. A respiração ela é muito importante e ela conta com muitos órgãos, como nós acabamos de observar. Agora, nós vamos comentar um pouquinho da nossa respiração, da respiração humana. Então eu gostaria que vocês observassem o nosso aparelho respiratório, o nosso sistema respiratório. Então o sistema respiratório humano, ele tem presença das fossas nasais, onde nós vamos encontrar os pelos, né, curtos, e o muco, que vão ajudar no processo de defesa da entrada de micro-organismos. Nós temos também o aquecimento do ar, quando ele penetra pelas fossas nasais, pelas ramificações sanguíneas que nós vamos encontrar nessa região. Então, nas fossas nasais, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. O ar passando pelas fossas nasais, ele cai no tubo que você está vendo aí, que é a faringe. Segue pela laringe e vai para a traqueia. E da traqueia, nós vamos ter a ramificação aí para os pulmões. Então, nós temos detalhe de um pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, e nós temos o brônquio, que é uma ramificação aí da traqueia, penetrando internamente nos pulmões. Percebam que os pulmões, os bronquíolos, na verdade, vão se ramificando na região interna dos pulmões e no final dos bronquíolos nós vamos encontrar esses sacos que vocês estão observando, que são os alvéolos pulmonares. E são nesses sacos que nós vamos encontrar a hematose, as trocas gasosas, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Os alvéolos se ramificam, aumentando tanto a superfície do pulmão, que se você for medir a superfície interna de um pulmão humano, nós teremos cerca de 150 metros quadrados de superfície interna do pulmão, e tão ramificado que é nosso pulmão. A importância disso é permitir ao animal buscar maior quantidade de oxigênio para produzir maior quantidade de calor, já que os mamíferos são animais homeotérmicos. Agora, como é que ocorre o controle da nossa respiração? Como é que ocorrem essas trocas gasosas? Então, observem as figuras agora. Então, nós temos aí os movimentos respiratórios. Observem. A entrada do ar, movimento de inspiração. Participação do diafragma, a saída do ar, movimento, expiração. Então, o que nós temos aí na inspiração? O pulmão, ele entra em retração, diminui o volume, aumentando a pressão
interna em relação à atmosfera. Assim, o ar se desloca do interior dos pulmões através das vias respiratórias para o exterior. Então, nós temos aí a expiração, a saída do ar. Agora, para o ar entrar, nós temos que ter a pressão externa maior do que a pressão interna. Como é que isso vai acontecer? Então, o ar ele vai se deslocar do exterior para as vias respiratórias até os pulmões, para o interior, né, dos pulmões, através dessa diferença de volume que nós vamos encontrar nos pulmões. Então, os pulmões se expandem, aumentando o seu volume, ocorrendo uma queda da pressão interna em relação à pressão atmosférica, permitindo a entrada do ar. Obviamente que essas diferenças de pressões internas e externas são controladas pelo diafragma, pelo movimento do diafragma, também pelo movimento dos músculos intercostais. Mas esses movimentos, eles são controlados também pelo sistema nervoso. Uma região do sistema nervoso importante, que é o centro respiratório, é o bulbo. Detalhe do bulbo. Observem aí a localização do bulbo, na base, né, do cérebro e próximo aí da medula raquidiana. Bom, acabamos de observar todo o nosso sistema respiratório. Agora, como é que ocorre o transporte dos gases respiratórios até as células? Depois da hematose, das trocas gasosas, como é que o oxigênio atinge a célula? Então, observe uma tabelinha bem simples para vocês lembrarem sempre no momento difícil. Então, nós temos aí os gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono, CO2. O oxigênio é transportado 3% pelo plasma sanguíneo, dissolvido no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. E 7% do CO2 é transportado também pelo plasma sanguíneo. 97% do oxigênio é transportado pela combinação com a hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que nós encontramos no interior das hemácias. A maior parte do oxigênio é transportada pela hemoglobina. Enquanto que o dióxido de carbono, a maior parte do dióxido de carbono é transportada na forma de bicarbonatos, que são os sais presentes aí no sangue. Então, como acabamos de observar, a respiração é importante para os seres vivos. E como é importante? Porque através da respiração nós temos a entrada do oxigênio e o oxigênio vai até a célula, onde vai ocorrer o que nós chamamos de combustão, queima do carboidrato. E esse carboidrato, que é a glicose, vai liberar a energia que nós vamos utilizar durante as nossas atividades vitais. Muito bem, e eu aguardo você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais!